Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito diretamente pela população brasileira após o regime militar. Collor assumiu a presidência após a vitória na eleição de 1989, quando derrotou no segundo turno o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A vitória de Collor é considerada um caso de sucesso de marketing político. Seu governo acabou sendo bastante agitado, uma vez que o presidente não parecia muito disposto a governar respeitando os ditames da democracia brasileira. Atacava adversários, voltou-se contra o Congresso e fracassou na economia ao realizar uma das medidas mais traumáticas na memória do brasileiro, o confisco da poupança. Acabou sendo derrubado por um processo de impeachment concluído em 1992. Para se tornar presidente do Brasil, Fernando Collor precisou passar por uma das eleições mais. Collor era um candidato considerado um outsider, isso é, não era um político tradicional. Para muitos, ele era visto como uma cara nova, um fim às velharias da política brasileira. Collor era um político alagoano que, por meio da influência de sua família, chegou ao cargo de governador de Alagoas. O sinal mais claro de que Collor não era um dos favoritos na disputa é que sua candidatura ocorreu pelo inexpressivo Partido da Renovação Nacional. Os dois candidatos favoritos da disputa eram Leonel Brizola e Ulisses Guimarães, políticos muito tradicionais, influentes e que tiveram importância enorme na redemocratização do Brasil. A campanha de Leonel Brizola estagnou-se e a de Ulisses Guimarães foi um enorme fracasso. O que se viu no primeiro turno foi o crescimento de Lula e de Fernando Collor em todo o país. O crescimento de Lula, por sinal, acabou acontecendo em locais nos quais Brizola não foi bem, e isso acabou sendo fundamental para o resultado do primeiro turno. Os políticos utilizaram essa eleição, principalmente a campanha eleitoral do horário gratuito disponibilizada na televisão. Os candidatos com mais tempo na TV foram Aureliano Chaves e Ulisses Guimarães. Como determina a Constituição, caso o primeiro colocado não alcançasse mais de 50% dos votos, os dois primeiros colocados seguiriam para uma disputa de segundo turno. Assim, Collor e Lula disputaram a presidência do Brasil no segundo turno. Com uma diferença de menos de 500 mil votos, Lula superou Brizola e seguiu como candidato da centro-esquerda, enquanto Collor representava a centro-direita. O grande debate entre Collor e Lula concentrava-se na questão da economia. O Brasil tinha passado toda a década de 1980 sofrendo com a alta inflação, e José Sarney mostrou-se incompetente para lidar com o problema. As propostas que Lula e Collor tinham para o Brasil eram opostas e refletiam as diferenças ideológicas entre os dois candidatos. Collor apresentou-se como um político jovem e moderno, que vinha para incentivar o desenvolvimento individual, defendendo a diminuição do Estado brasileiro. Lula, por sua vez, procurou desfazer a imagem de radical e defendia um desenvolvimento com leve distribuição de renda, de maneira a construir uma sociedade mais igualitária. A reação para barrar o avanço da candidatura de Lula foi significativa. A sociedade tinha receio pelo seu passado de militante sindicalista. Uma série de partidos como PDS, PFL e parte do PMDB aliou-se a Collor. É importante considerarmos também a associação ideológica de Lula naquele contexto. Isso foi extremamente prejudicial para ele, principalmente porque nessa época o bloco socialista estava se desfacelando na Europa Oriental. Collor defendeu a modernização do Estado por meio de medidas liberais e intensificou seus ataques contra Lula e Sarney. Os especialistas consideram que as ações de marketing político foram fundamentais para a campanha de Collor, pois ele se apresentava como jovem, moderno, forte e bom administrador. O resultado disso foi a vitória. Collor obteve 53% dos votos e Lula 47%. O Brasil naquela época vivia uma crise econômica intensa e a população sofria com uma inflação altíssima. É importante fazer um parêntese aqui. No ano de 1989, o ano anterior ao da posse de Collor, a cotação do dólar estava valendo 1.000 cruzados, ou seja, um dólar valia 1.000 cruzados. A desvalorização da nossa moeda fez com que o governo Sarney instalasse o Plano Verão, que cortou os 3 últimos zeros novamente e mudou o nome da nossa moeda para cruzados novos. O Plano Verão fracassou devido à corrupção dentro do governo, pois os altos escalões recebiam antecipações de aumentos salariais,
piorando índices inflacionários. Só para termos uma ideia, a inflação acumulada de 1989 foi de 1.765%. A posse de Collor foi realizada no dia 15 de março de 1990 e no dia seguinte ele lançou um plano econômico que ficou gravado na memória da população. O Plano Collor foi proposto como medida para solucionar os problemas da economia brasileira e trouxe medidas drásticas. A mais conhecida delas foi a determinação do governo de realizar o confisco dos valores depositados nas poupanças. Por ela, o governo permitiu o saque de valores de até 50 mil cruzados novos, algo correspondente a 25 mil reais atuais. O que não fosse sacado ou que excedesse a isso seria confiscado pelo governo e devolvido somente a partir de setembro de 1991. Essa medida gerou pânico e fila nos bancos, uma vez que todos queriam sacar suas economias. Houve confisco também nos fundos do overnight, uma modalidade bancária utilizada sobretudo pela classe média, para diminuir os impactos da inflação sobre o salário. O plano ainda incluiu ações como mudança do nome da moeda novamente, com o corte dos 3 últimos zeros. A moeda voltou a ser chamada de cruzeiro. Os preços foram congelados, reajustes salariais também foram congelados e houve a redução de tarifas alfandegárias. O plano inicialmente teve sucesso no combate à inflação, uma vez que afetou diretamente o consumo, mas acabou fracassando e a inflação voltou a crescer. Muito mais coisas aconteceram durante o governo Collor. Não deixe de assistir a segunda parte desse vídeo.